Ele foi chamado de o rosto das notícias e marcou gerações com sua voz grave e inconfundível. Durante mais de 2 décadas, Cid Moreira entrou diariamente na casa de milhões de brasileiros como âncora do Jornal Nacional, dando credibilidade, seriedade e imponência ao maior telejornal do país, um ícone da TV, um dos comunicadores mais respeitados da história. Mas, por trás da figura austera que o público conhecia na tela, havia também um homem cercado de luxos e conquistas milionárias. Cid acumulou um patrimônio estimado em 60 milhões de reais, com mansões, fazendas, imóveis espalhados pelo Brasil e direitos autorais de trabalhos que continuam rendendo mesmo após sua morte. Entre seus bens mais famosos estava a mansão em Itaipava, na região serrana do Rio, uma propriedade de alto padrão avaliada em quase 3 milhões de reais, com piscina, lago particular, suítes luxuosas e um custo de manutenção de dar inveja. E o contraste é inevitável. Cid Moreira se foi, mas os seus bens permanecem. Luxos que agora estão no centro de disputas judiciais e heranças contestadas. O jornalista deixou um testamento polêmico, deserdando os filhos e tornando sua esposa a herdeira universal. Decisão que não apenas chocou a família, mas também colocou em xeque o destino de toda essa fortuna. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Cid Moreira, da sua ascensão no jornalismo às mansões milionárias, passando pelos carros clássicos, pelos direitos autorais da Bíblia narrada e pelas polêmicas em torno de sua herança. Um retrato completo de como a glória, a riqueza e os luxos podem ser abandonados, mas o legado permanece eterno. Se inscreve no canal, deixe o like e venha comigo conhecer os luxos absurdos abandonados por Cid Moreira após sua morte. Cid Moreira nasceu em 27 de setembro de 1927, em Taubaté, no interior de São Paulo. Desde cedo, mostrou interesse pela comunicação e foi ainda adolescente que iniciou sua trajetória no rádio, nos anos 1940. A voz grave e imponente, que mais tarde se tornaria uma das mais conhecidas do país, já começava a se destacar naquele período. Sua carreira deu um salto histórico em 1969, quando Cid foi escolhido para ser o primeiro apresentador do Jornal Nacional da TV Globo. A estreia marcou não apenas sua vida, mas a própria história da televisão brasileira. Durante 26 anos, ele comandou o principal telejornal do país, entrando na casa dos brasileiros todas as noites. Foram cerca de 8.000 edições apresentadas, em que sua figura austera e seu boa noite firme se tornaram parte da rotina nacional. Mais do que um simples âncora, Cid Moreira se transformou em um símbolo de credibilidade. Sua voz passou a ser associada a notícias importantes, ao peso da informação e à solidez da televisão, em uma época em que ela ainda se consolidava como meio de comunicação de massa. Mesmo após deixar a bancada do Jornal Nacional, Cid continuou ativo em outros projetos, como narrações e gravações, tornou-se também referência em conteúdos religiosos e culturais, especialmente pela narração completa da Bíblia Sagrada em áudio, um trabalho que ampliou sua presença para além do jornalismo e o aproximou de diferentes gerações de brasileiros. Em 3 de outubro de 2024, Cid Moreira faleceu no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, RJ, aos 97 anos, em consequência de uma insuficiência renal crônica que evoluiu para falência múltipla de órgãos. Sua morte foi amplamente noticiada em todo o país e gerou comoção nacional. O presidente Lula prestou homenagem chamando-o de o rosto das notícias, título que resume com perfeição a importância de sua imagem para a televisão. Outros jornalistas, artistas e políticos também se manifestaram,
reconhecendo em Cid uma das personalidades mais emblemáticas do jornalismo brasileiro. Assim, encerrava-se a vida de um homem cuja voz marcou o Brasil por décadas. Mas junto com a despedida, surgia outra questão inevitável. O que seria de todo o patrimônio milionário que Cid Moreira acumulou ao longo de quase 8 décadas de carreira? Por trás da imagem de credibilidade e da carreira sólida no jornalismo, Cid Moreira também construiu um verdadeiro império financeiro. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, seu patrimônio somava cerca de 60 milhões de reais, uma fortuna rara para profissionais da comunicação no Brasil. Desse total, aproximadamente 40 milhões de reais estavam investidos em imóveis, casas de alto padrão, fazendas e propriedades espalhadas pelo país. O segmento imobiliário sempre foi um dos grandes pilares de sua riqueza. E Cid soube valorizar esse mercado ao longo das décadas. Ele chegou a possuir 18 imóveis em diferentes localidades, embora parte deles tenha sido vendida ainda em vida. O restante do patrimônio, algo em torno de 20 milhões de reais, vinha dos direitos autorais, de suas gravações e locuções. Cid emprestou sua voz inconfundível para trabalhos que atravessaram gerações, mas nenhum foi tão marcante quanto a narração da Bíblia Sagrada em áudio. Esse projeto, distribuído em CDs, fitas e versões digitais, alcançou milhões de brasileiros e gerou rendimentos expressivos, tornando-se uma das maiores fontes de receita do locutor fora da televisão. Sua longevidade profissional também explica a fortuna. Foram quase 8 décadas de atuação, começando no rádio, passando pela televisão e estendendo-se para o mercado editorial e cultural. Cada fase de sua carreira contribuiu para consolidar uma base financeira sólida. O mais curioso, no entanto, é que Cid nunca foi um homem associado à ostentação exagerada. Diferente de artistas que esbanjam carros importados ou mansões extravagantes em redes sociais, ele mantinha uma postura discreta, mas sem abrir mão do conforto. Seus bens de luxo estavam principalmente ligados ao mercado imobiliário e a um estilo de vida sofisticado, mas equilibrado. Ainda assim, o contraste é evidente. Um jornalista que transformou sua voz em um ativo milionário, uma fortuna que, mesmo após sua partida, continua gerando debates, especialmente por causa de seu testamento polêmico, que mexeu diretamente com o destino desses 60 milhões de reais. Antes, porém, precisamos olhar para os bens mais emblemáticos que Cid acumulou em vida. Mansões, fazendas e até uma coleção curiosa de carros marcaram sua trajetória. É isso que veremos no próximo capítulo. Se a voz de Cid Moreira foi sua marca registrada, seus bens refletiam a dimensão de sua trajetória. E entre eles, nenhum era tão emblemático quanto a mansão em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. Com cerca de 1.000 metros quadrados construídos e um terreno total de 6.000 metros quadrados, a propriedade era um verdadeiro refúgio de luxo. Ali Cid desfrutava de uma vida tranquila em meio à natureza, mas com todo o conforto possível. Eram 5 suítes espaçosas, varanda ampla, piscina, espaço gourmet e até um lago particular dentro do terreno. O imóvel chegou a ser avaliado em quase R$ 2.900.000 reais, e só o custo de manutenção girava em torno de R$ 10.000 reais por mês. Por dentro, a mansão revelava ainda mais sofisticação. Pisos de madeira nobre, uma lareira imponente na sala principal, tapetes persas e móveis de alto padrão compunham os ambientes. Em vídeos que circularam pela internet, era possível ver a imponência e o bom gosto da decoração, que transformavam o local em um cartão postal particular. Mas a mansão de Itaipava não era o único patrimônio imobiliário de peso. Ao longo da vida, Cid chegou a possuir 18 imóveis, entre casas e fazendas.
Pouco antes de sua morte, parte deles já havia sido vendida, 11 no total, mas a extensão desse portfólio deixa claro que o setor imobiliário foi o grande alicerce de sua fortuna. Curiosamente, quando se trata de automóveis, Cid surpreendia por seu gosto peculiar. Em vez de colecionar carros importados ou superesportivos, ele tinha uma paixão assumida: o Volkswagen Fusca. Ao longo da vida, o jornalista chegou a possuir cerca de 20 modelos diferentes do carro mais popular do Brasil. Em entrevistas, contava com orgulho que o Fusca sempre fora o carro de seus sonhos. Em 2020, por exemplo, comprou um modelo antigo por apenas R$ 1.500, mostrando que sua relação com o automóvel era de afeto e memória, e não de ostentação. Esse contraste chamava a atenção. De um lado, mansões milionárias com manutenção digna de grandes empresários; de outro, uma coleção afetiva de Fuscas, que remetia à simplicidade e à nostalgia. Não havia registros de iates, helicópteros ou coleções extravagantes em seu nome. O verdadeiro luxo de Cid estava em sua estabilidade financeira e na forma como escolheu investir em imóveis e projetos culturais. E justamente por isso, a morte do jornalista trouxe à tona uma nova questão: quem ficaria com todos esses bens? E mais do que isso, o testamento que ele deixou mudaria completamente o destino da fortuna. Se o patrimônio de Cid Moreira já impressionava pelo tamanho, o destino dessa fortuna chamou ainda mais atenção. Pouco depois de sua morte, veio à tona o testamento oficial deixado pelo jornalista, e nele, uma decisão polêmica que mudaria os rumos da herança. Cid Moreira determinou que seus 2 filhos, Roger e Rodrigo, seriam deserdados. Em outras palavras, ele os excluiu da sucessão e deixou toda a fortuna, estimada em 60 milhões de reais, para sua esposa, Maria de Fátima Sampaio Moreira. Na prática, ela se tornou a herdeira universal de todos os bens: imóveis, fazendas, direitos autorais e contas financeiras. Essa decisão não foi uma surpresa completa. Ao longo dos anos, Cid teve desentendimentos públicos com os filhos, inclusive enfrentando processos judiciais movidos por eles. O testamento foi, portanto, a formalização de uma ruptura familiar que já se arrastava havia tempo. Ainda assim, a polêmica estava longe de terminar. Amparados pelo Código Civil, os filhos entraram na justiça para contestar a deserdação. Alegaram que tinham direito legítimo à herança como herdeiros necessários e pediram provas em juízo para tentar reverter a decisão. Como consequência, a justiça determinou medidas cautelares, incluindo o bloqueio da mansão em Itaipava, que já estava anunciada para venda. Até que o inventário seja concluído, o imóvel e outros bens permanecem judicialmente protegidos. Outro detalhe relevante do testamento é que Cid destinou parte de seu patrimônio a fins beneficentes. Os direitos autorais de sua célebre narração da Bíblia Sagrada foram direcionados à ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, entidade ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais do que isso, ele autorizou que sua voz continuasse sendo usada em novas versões do projeto por meio de inteligência artificial, perpetuando sua contribuição espiritual e cultural. Esse conjunto de decisões fez do testamento de Cid um dos mais comentados da imprensa brasileira. De um lado, a exclusão dos filhos gerou debate sobre conflitos familiares. De outro, a escolha de deixar tudo para dar à esposa e ainda apoiar uma instituição beneficente reforçou o caráter firme e calculado do jornalista. Mas além da disputa legal, existe algo que nenhum processo judicial pode definir: o legado cultural e espiritual de Cid Moreira. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Mais do que mansões milionárias, imóveis valiosos e direitos autorais, o verdadeiro patrimônio de Cid Moreira
está em seu legado cultural e espiritual. Como jornalista e apresentador, ele foi um dos pilares da televisão brasileira. Durante 26 anos à frente do Jornal Nacional, consolidou o telejornal como a principal fonte de informação do país. Sua voz grave, seu tom solene e sua postura inabalável marcaram gerações. Para muitos brasileiros, a noite só começava de verdade depois do seu clássico Boa Noite. Não à toa, foi chamado de O Rosto das Notícias, um título que resume a credibilidade que transmitia. Mas Cid não se limitou à televisão. Fora dos estúdios, mergulhou em projetos culturais e religiosos que ampliaram sua presença na vida das pessoas. O maior deles foi a narração integral da Bíblia Sagrada, distribuída em CDs, fitas e versões digitais. Esse trabalho não apenas alcançou milhões de fiéis em todo o Brasil, como também se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira fora da TV, gerando impacto espiritual e também financeiro. O detalhe mais impressionante é que Cid pensou no futuro dessa obra. Em seu testamento, ele autorizou que sua voz continuasse sendo usada por meio de inteligência artificial, garantindo que novas gerações pudessem ouvir sua interpretação única da Bíblia, mesmo após sua morte. Além disso, determinou que parte dos direitos autorais fosse destinada à DRA, uma entidade humanitária ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, reforçando sua ligação com causas sociais. Essas decisões mostram que, apesar de ter acumulado fortuna, Cid tinha consciência de que o maior valor estava em deixar um legado duradouro. Ele será lembrado não apenas como o homem das notícias, mas também como alguém que usou sua voz para inspirar, informar e, de certa forma, confortar milhões de brasileiros. Esse é o tipo de herança que não pode ser bloqueada por um juiz ou disputada em tribunais. É um legado que pertence à memória coletiva e que ecoará por muitos anos. E é nesse contraste entre o luxo material e a riqueza imaterial que chegamos à conclusão da sua história. A trajetória de Cid Moreira é um exemplo claro do contraste entre aquilo que é material e o que permanece para sempre. De um lado, um patrimônio estimado em 60 milhões de reais, mansões milionárias, imóveis de alto padrão e direitos autorais que ainda rendem valores significativos. De outro, a lembrança eterna de sua voz que atravessou gerações e se tornou símbolo de credibilidade, seriedade e respeito. Após sua morte, todo esse patrimônio entrou em disputa. Filhos deserdados, viúva herdeira universal, bloqueios judiciais e testamento polêmico. A mansão em Itaipava, que já foi sinônimo de conforto e luxo, agora é apenas mais um bem no inventário, aguardando o desfecho da justiça. Os luxos que um dia serviram para compor sua vida sofisticada agora estão abandonados à espera de destino. Mas, acima das disputas materiais, Cid deixa um legado impossível de medir em cifras. Foi o rosto das notícias, aquele que durante décadas deu voz ao Brasil nos momentos mais importantes. Foi também o homem que levou a Bíblia em áudio a milhões de lares e que pensou em perpetuar sua contribuição até mesmo por meio da tecnologia. Essa é a grande lição da sua história. Os bens podem ser herdados, vendidos ou esquecidos, mas o que realmente permanece é a marca deixada em quem acompanhou sua trajetória. Os luxos podem até ser abandonados, mas o legado de Cid Moreira jamais será esquecido. E você? Qual é a lembrança mais marcante que tem de Cid Moreira? Comente aqui embaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta.